Bom, agora uma mesa bem intelectual, vamos dizer assim, né, complexa, taxonomia sustentável. O que seria isso, né? É uma mesa que vai discutir um trabalho que a gente vem fazendo, vários atores do mercado financeiro vêm se debruçando sobre isso, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, a Febraban, enfim, e outros países, né, no mundo todo, eles vão explicar melhor, sobre a descrição, né, como se fosse mesmo um glossário do que é sustentabilidade, o que é agricultura sustentável no agro e na pecuária, para os bancos, então, decidirem as suas linhas de créditos baseadas naquelas práticas. Então, plantio direto é sustentável? Não é? Então, toda essa definição técnica e alinhada, harmonizada, para que todos tenham os mesmos guias e padrões ali para a tomada de decisão e desenhos de créditos mais ou menos sustentáveis para cada tipo de cultura. Bom, vocês são os especialistas, economistas, e explicam melhor que eu. Essa é uma versão simplificada para o público geral. Então, pessoal, quero aprender muito com vocês. Agradeço aos palestrantes. Eu vou chamar aqui, então, o Paulo Camuri, gerente de Clima e Inteligência de Dados do Imaflora, que vai moderar essa mesa. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Quero agradecer a presença de todos e todas. Vou chamar aqui para compor a mesa, a quem eu já agradeço bastante pelo aceite em participar. João Adrien, head de ESG da diretoria de Agro do Itaú BBA, responsável pelo desenvolvimento de soluções financeiras para incentivar a adoção de práticas e tecnologias sustentáveis no agro. Obrigado, João. Camila Stefani, graduada em Ciências Econômicas, com mestrado em Economia Aplicada pela UFSCar. Atuou no setor privado na área de consultoria ambiental, foi professora universitária, desenvolveu pesquisas com foco no desenvolvimento rural sustentável. Atualmente é coordenadora geral de negócios agroambientais na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Jonatas Moreira, coordenador geral de instrumentos de mercado e financiamento no MAPA, tem mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro e agropecuário, auditor de carreira do Ministério desde 2014, atuou também no Banco do Brasil na análise de mercado agropecuário. Bem-vindos. Cíntia Céspedes, gerente de sustentabilidade na Febraban, coordena projetos de riscos socioambientais e climáticos e de promoção de finanças sustentáveis. Tem mais de 15 anos de experiência e atuou em diversas instituições, dentre as quais a Price. Se puderem colocar o PPT do Imaflora, eu agradeço. Seria o outro, na verdade. Isso, obrigado. Só vou mostrar esse slide, porque eu sou moderador, mas achei importante trazer aqui o objetivo geral da taxonomia. Taxonomia, Piato já falou como glossário, eu gosto de usar o termo dicionário, né? É um dicionário mesmo do que é sustentável e o que não é sustentável. A taxonomia está sendo liderada pelo Ministério da Fazenda, né? O processo todo da taxonomia para todos os setores. O MAPA está liderando também no que se refere ao setor agropecuário. Mas a taxonomia ela tem assim como principal objetivo atrair recursos para financiar a transição
no caso do agro, transição do setor agropecuário para um patamar maior de sustentabilidade. Esse é o objetivo principal, atrair recursos. Por isso que a gente trouxe aqui o pessoal da FEBRABAN, o João do Itaú BBA. Mas ele tem outros objetivos e outras possíveis aplicabilidades também, a taxonomia. Ela pode ser um instrumento que facilite a abertura de novos mercados para os produtos agropecuários brasileiros, pode ajudar na agregação de valor dos produtos. Então, realmente é um tema muito importante, um pouco espinhoso para alguns, mas a gente tem trabalhado nisso e reconhecido o esforço do governo brasileiro nesse desenvolvimento da taxonomia. Esse é o objetivo principal, né? Atrair recursos. Mas a taxonomia também tem objetivos ambientais e climáticos relacionados a apoiar a mitigação, a adaptação às mudanças climáticas. São vários objetivos, não preciso passar por todos aqui, mas o que eu acho interessante da taxonomia é que ela não é voltada exclusivamente para apoiar a transição no sentido de atingir atributos ambientais, mas também está desde lá do plano de ação da taxonomia sustentável, que é o documento que o Ministério divulgou em setembro de 23, que orienta, né, o que vai ser as diretrizes da taxonomia. Está lá bem claro que, além do aspecto ambiental, a taxonomia tem que endereçar, tem que ter o olhar atento para as questões econômicos, sociais e de preservação da biodiversidade, né? Então, aspectos econômicos e sociais e biodiversidade, além de toda a questão de redução de emissão de carbono em si, né? Então, é um conceito mais amplo de sustentabilidade. Bom, eu já só queria fazer essa fala inicial. A gente está aqui para ouvir o pessoal. Então, eu vou começar com acho importante dizer também que qual que é o principal desafio em adotar a taxonomia para o setor agropecuário. O setor é muito heterogêneo, né? São vários agros dentro de um mesmo setor. Então, a gente tem diversas culturas agrícolas e atividades pecuárias, a gente tem diferentes perfis de produtor agropecuário, tanto por porte quanto por bioma, etc. Então, são várias realidades, e aí a classificação tem que dar conta de reconhecer essas diferentes realidades do agro brasileiro. Então, esse eu acho que é o mais difícil dos desafios, dentre tantos, da taxonomia. Então, eu queria passar aqui a palavra primeiro para a Camila, do Ministério da Fazenda, vai apresentar, assim, com um pouco mais de detalhes, o que é a taxonomia, para depois a gente fazer um debate em cima disso. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Paulo, e aí eu estendo o agradecimento a toda a equipe do Imaflora pelo convite, pelo espaço. O evento está muito interessante, muito informativo, e realmente é um espaço de diálogo, de conhecimento. Então, obrigada e parabéns pelo evento. Bom, aqui eu vou... Camila, desculpa, eu só vou pedir para trocarem a apresentação, por favor, colocarem a do Ministério da Fazenda. Obrigado. Obrigada. E, assim, eu quero aqui trazer um pouco do que foi esse processo de construção da taxonomia, que não se finda com a publicação dessa primeira versão. Acho que eu já quero começar por aí. A Cristina Reis e o Matias, que são as pessoas responsáveis por liderar todo o processo de taxonomia, de todos os setores, sempre falam que a taxonomia é um documento vivo, porque ele requer de constante atualização. Então, nós vamos publicar, e a gente pretende publicar agora em setembro uma primeira versão, mas já estamos trabalhando para ampliar, né, o escopo, né, do setor rural. Então, essa é uma primeira versão, tá bom? Bom,
acho que a Piato e o Paulo falaram assim bem, né, o que é uma taxonomia, mas antes de chegar na taxonomia, eu gostaria de falar do plano de transformação ecológica. O plano de transformação ecológica é um plano de governo liderado pelo Ministério da Fazenda, justamente para trazer inovações financeiras, econômicas, viabilizar investimentos para uma transformação ecológica, uma transformação sustentável dos setores produtivos brasileiros. Então, a Piato citou o EcoInvest. O EcoInvest é uma iniciativa que está aqui dentro do Plano de Transformação Ecológica, que também foi liderado pelo Ministério da Fazenda, dialogando com os ministérios setoriais, com a sociedade civil. Acho que isso é um ponto muito importante de se dizer, né? O Ministério da Fazenda é muito aberto ao diálogo. Então, a gente tenta trazer, né, dialogar com os ministérios, com a sociedade, para buscar justamente essas inovações, entendendo que o Brasil ele pode ser pioneiro e um case de sucesso na transformação ecológica. Bom, então, aqui, rapidamente, a estrutura do plano. Tá? Então, quais são os objetivos do plano de transformação ecológica? Primeiro, emprego e produtividade, sustentabilidade ambiental e justiça social. Para a gente atingir esses objetivos, nós trabalhamos em 6 eixos. Tá? O primeiro deles, finanças sustentáveis, do qual a taxonomia se enquadra, adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, do qual eu participo bastante, né? Bom, acho que o Paulo falou, mas eu trabalho na Subsecretaria de Política Agrícola e Negócios Agroambientais, então, toda a política de crédito rural, PAA, PNAE, passa pela nossa subsecretaria. Então, aqui, nesse eixo, eu participo bastante junto com os meus colegas. Transição energética, economia circular e nova infraestrutura verde e adaptação são os outros demais eixos que vêm sendo trabalhados. Então, quais são os instrumentos para a gente poder viabilizar? Financeiros, administrativos, fiscais, creditícios, regulatórios e de monitoramento. Então, é um desafio aqui, a gente já tem um desafio muito grande, né? E a taxonomia é só um desses desafios que nós temos. Bom, quando a gente fala em taxonomia, a gente está falando de uma classificação de financiamentos sustentáveis. Eu vou dar um exemplo por que ela é muito importante. Em diálogo com os meus colegas do MAPA, quando a gente usa aqui como exemplo o crédito rural, o que eu tenho de sustentável no crédito rural? Quais linhas são sustentáveis? O MAPA tem algumas linhas e, lá na Fazenda, a gente não necessariamente concorda. Então, há ainda um debate do que é sustentável aqui ou não. Então, a taxonomia ela é um instrumento que pode nos ajudar a partir do momento que eu tenho uma classificação clara e objetiva do que seriam essas práticas sustentáveis para guiar os nossos financiamentos. Então, os nossos objetivos é mobilizar e reorientar o financiamento e os investimentos, tanto públicos quanto privados, promover o adensamento tecnológico voltado à sustentabilidade ambiental, aumento climática, social e econômica, com aumento da produtividade, e criar as bases para a produção de informações confiáveis dos fluxos de finanças sustentáveis, ao estimular a transparência, ou seja, evitando o que a gente chama de greenwashing. Hoje, né, aqui a gente trouxe esse mapa aqui para mostrar quais são as iniciativas de taxonomia. O Brasil não é o único país que vem construindo a sua taxonomia. Hoje, nós temos mais de 60 taxonomias. O que a gente tem em verde aqui no mapa são as taxonomias em desenvolvimento, e em azul são aquelas taxonomias que já foram publicadas. Em relação ao setor rural, ao agro, não são todas as taxonomias que trazem
Tá? Um dos países que a gente cita como exemplo, que a gente usou como base para fazer a nossa, foi a taxonomia da Colômbia, que foi uma das primeiras a trazer o setor rural, e a taxonomia do México. Tá? Então, elas foram grandes pioneiras no setor, e a gente utilizou eles como base, mas outros países, como, por exemplo, o Sri Lanka, tem atividades rurais, a Tailândia colocou algumas, e eu não me lembro outra. Eu sei que o Peru está construindo, e eles também incluíram o setor rural. Tá? Mas acho que ainda não foi publicada. Aqui eu trouxe, né, os objetivos, o Paulo já falou, mas eu só queria chamar a atenção para os objetivos que a gente está trabalhando agora, que é mitigação e adaptação às mudanças climáticas e redução das desigualdades socioeconômicas, tá? Considerando aspectos raciais e de gênero. Só que o setor de Kinayá, ele tem uma especificidade. A partir do momento que a gente coloca qual prática é sustentável, a gente extrapola aqui um pouco esses objetivos. Então, a gente foca muito no uso sustentável, proteção dos recursos hídricos e marinhos, e também no uso do solo. Esses objetivos eles vão ser trabalhados posteriormente, e um deles, que é prioritário, é a proteção e restauração da biodiversidade e ecossistema. Tá? Então, os diálogos para a gente ampliar a taxonomia, no sentido, né, de incluir os objetivos, eles já começaram. E aqui os setores, são 8 setores, tá? E aqui, especificamente, eu quero chamar a atenção para o setor do Kinayá, que é a agricultura, a pecuária, a produção florestal, pesca e aquicultura, do qual eu faço parte do GT, juntamente com o meu colega do MAPA, o Jonatas, e demais colegas. Tá? Vou passar aqui. Bom, qual é a governança da taxonomia? Ela é um processo muito complexo. Para vocês terem noção, em termos de número, são mais de 300 pessoas envolvidas, e nós contabilizamos mais de 500 horas de discussão. Isso é uma estimativa. Tá? Fora o que é paralelo, então foram mais de 500 horas de trabalho. Então, é muito trabalho. Bom, qual é a governança aqui da taxonomia? A gente tem o Comitê Interinstitucional, né, que a gente chama de CITESB, que são 22 ministérios, Banco Central, CVM, SUSEP e BNDES. E aqui, eles quem tomam as decisões, tá? Eles quem aprovam ou não os cadernos. Tá? Nós temos o Comitê Supervisor, e aí Ministério da Fazenda, Casa Civil, Meio Ambiente e outros órgãos. E nós temos aqui também os grupos técnicos, né? O grupo técnico do agro, eu vou falar mais um pouquinho, mas nós também temos o comitê consultivo, porque para nós, para o Ministério da Fazenda, dialogar, né, com quem trabalha na ponta, com a FEBRABAN, com os bancos, é importantíssimo, porque, no final, são vocês, né, quem irão operacionalizar esse documento que nós estamos construindo. E aqui, bom, em termos de pessoal, né, são os números, são mais de 270 pessoas de governo. Nós temos o secretariado que envolve as cooperações, que é a GIZ, o PNUMA, os consultores, foram 46 consultores, e a sociedade civil. Tá? Então, foram 18 entidades e 47 pessoas. Mas isso não significa que a gente não dialogou com outras instituições que não estão nesses números aqui. Tá? Então, a Maflora é um exemplo, eles vêm fazendo um trabalho, né, de acompanhamento da taxonomia, e a gente dialoga bastante sobre a construção do caderno. Bom, vamos falar aqui especificamente, então, desse GT, do Kinayá. O GT ele tem como participantes o Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Pesca, Meio Ambiente e Mudança do Clima, MGI, Ministério de Gestão e Informação, Banco Central, BNDES e a Embrapa. A Embrapa ela entrou como um apoio técnico. Foram mais de 30 pesquisadores da Embrapa envolvidos,
né, no trabalho de nos trazer quais são as práticas sustentáveis. E acho muito justo eles estarem aqui, dado todo o conhecimento, toda a contribuição que essa instituição já deu, né, tanto para o desenvolvimento do setor, né, de práticas produtivas, mas também sustentáveis. Nada mais justo do que eles contribuírem. Bom, quais foram as atividades priorizadas nessa primeira versão? E houveram vários questionamentos. E aí eu vou explicar o porquê da escolha e por que a gente partiu desse ponto aqui de início. E aí, Paulo, se eu ultrapassar o tempo, você só me dá um alerta, por favor. A gente montou uma estrutura, né, que é de culturas anuais, binômio soja e milho, culturas perenes, café e cacau, sistema pasto, pecuária bovina, corte e leite, florestas plantadas, eucalipto, regeneração natural assistida, pirarucu e produção em viveiros escavados. Anteriormente, a gente tinha a produção de tilápia e tambaqui, mas em diálogos com o pessoal da Embrapa e com os demais membros do GT, a gente viu a possibilidade de, já nessa primeira fase, aqui, expandir para viveiros escavados, obviamente observando todas as questões de salvaguardas, tanto na legislação, como também as salvaguardas colocadas pelo CONAMA. Tá? E por que a gente escolheu essa estrutura? A taxonomia ela é tão nova para vocês como era para nós. E aí, quando a gente começou os diálogos, lá em 2023, e dada toda a complexidade do setor rural brasileiro, toda a heterogeneidade, nós decidimos começar com poucas culturas, para que a gente pudesse ir construindo. Mas já nessa estrutura, eu vou pegar culturas perenes, porque a partir da soja e do milho, eu vou ter uma base para poder expandir para outras culturas, anuais. Lá em culturas perenes, café, porque depois eu vou ter uma estrutura, uma base, que eu posso expandir para a fruticultura. Mas a gente tinha que ter um ponto de partida. E por que a gente escolheu commodities? Hoje, o crédito rural, se a gente pegar soja, milho, café e bovino, a gente tem 97% do crédito rural, tanto empresarial, médio produtor e Pronaf, e a gente financia essas commodities. E como que nós estamos financiando essas commodities? Aí partiu do nosso questionamento. Então, se elas são as culturas mais financiadas, então que a gente possa trazer uma taxonomia sustentável para esse setor, que gera um maior impacto, e aí, a partir dele, nós vamos expandindo para outras culturas. Esse diálogo de expansão ele já se iniciou. Né? Em maio, nós tivemos 10 reuniões com a Embrapa durante todo o mês de maio. E aí foram colocadas algumas eventuais culturas que poderiam ser ampliadas aqui, né, nesse escopo. E a gente começa agora, em setembro, a afunilar essas discussões, para que no próximo ano a gente já tenha essas outras práticas, essas outras culturas no nosso caderno. Tá? Então, partiu daqui. Um outro ponto que eu acho que é importante, como vocês viram, o GT do Quinaiá, ele é um GT muito heterogêneo também. Então, são diversos ministérios, a gente tem muitos diálogos, muitas discussões, nem sempre a gente tem um consenso de opiniões, mas aqui no caderno a gente está tentando trazer o que nós acreditamos que seja viável. Tá? Acho que eu vou ter mais oportunidade para falar um pouquinho de como foi a construção desse caderno. Também vou passar aqui para o meu colega, mas eu só queria trazer uma visão geral de como foi construído, de onde a gente partiu, para onde... Não pode falar mais 2 minutinhos, Camila? Tá, desculpa, achei que estava acabando, mas... acho que um outro ponto importante, eu falei no início que a gente usou como base os cadernos da Colômbia e do México, mas entendendo que o setor rural brasileiro tem as suas especificidades e que a gente tem que respeitá-los. E entendendo também, e acho que o evento aqui nos deixou muito claro, que aqui a gente não está inventando a roda, a gente não está inventando a sustentabilidade no setor rural a partir da taxonomia. Nós vimos vários exemplos aqui de casos de uma produção agropecuária sustentável,
Então, isso já está dado. No crédito rural, nós temos linhas que financiam a sustentabilidade. Então, a taxonomia é mais um instrumento para ajudar nesse processo e para fazer que o financiamento sustentável seja mais ampliado e de maior acesso. E aí, sim, tenhamos mais impacto. Obrigada. Obrigado, Camila. Quero pegar esse gancho seu aí sobre link, né? Conexão entre a taxonomia e a política pública que já vem sendo desenvolvida para o setor. Perguntar para o Jonatas, do Ministério da Agricultura, como que ele enxerga, como que o mapa enxerga a importância da taxonomia, que vocês estão participando da construção ativamente, e como que ela pode dialogar mesmo com as políticas já existentes, não só Plano ABC, mas com crédito rural, que a Camila falou, com a própria política de seguro rural, etc. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite do Imaflora e agradecer aos colegas aqui a oportunidade de a gente estar debatendo esse tema tão importante, né? Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, o governo, enquanto políticas de Estado, já tem uma série de políticas que vinham sendo desenvolvidas no passado, né? Como a mais icônica, aí, vamos dizer, que chama mais atenção é a questão do Plano ABC, né? Que trazia a questão da agricultura de baixa emissão de carbono, mais recentemente também a questão relacionada à adaptação à mudança do clima. Então, já era um tema que a gente vinha trabalhando, mas com um foco maior nas tecnologias, e não exatamente na visão do empreendimento como um todo, ou da propriedade como um todo, né? E, mais recentemente, nesse último governo, esse tema acabou ganhando mais tração, o tema sustentabilidade, né? Então, além do Plano ABC, o Ministério veio com outras iniciativas, como o Plano Nacional de Recuperação de Áreas e Pastagens Degradadas, que inclusive se encaixou muito bem na política do Ministério da Fazenda, que era do Ecoinvest, então casou muito bem essa iniciativa, né? Como foi mencionado, o último leilão tem potencial aí para gerar 31 bilhões de reais de financiamento, né? No mínimo 1,3 milhões de hectares vão ser recuperados. Então, surgiu essa política, também foram agregados ao crédito rural algumas políticas de incentivo à sustentabilidade. Então, mais recentemente, é possível que o produtor obtenha um desconto, caso um desconto que varia entre 0,5% e 1%, caso ele esteja adotando práticas ambientais. Então, foram agregadas uma série de medidas voltadas para a sustentabilidade. E aí é onde que entra a importância da taxonomia, né? Porque uma coisa que a gente percebeu quando começou a agregar essas políticas mais voltadas para a sustentabilidade como um todo, né? Não só focada num plano específico, é que surgiu as questões. Primeiro, o que você vai classificar como sustentável? Então, o que é sustentável? Então, essa é uma questão, porque, como a Camila falou aqui, a gente mesmo lá no Ministério, nós temos um estudo que a gente já roda há um tempo, que classifica o crédito rural, que pelo menos 45% e é um estudo que, na nossa visão, ele é um estudo conservador até, pelo menos 45% do crédito rural ele vai para linhas que tenham algo a mais de sustentabilidade. Não quer dizer que estejam no ponto ótimo de sustentabilidade, mas elas têm algo a mais, né? Mas esse é um número nosso, já tem outras áreas, a gente sabe que, se eu não me engano, acho que teve um trabalho feito em parceria com o Imaflora um tempo atrás, que eu acho que chegou no número próximo a 25, alguma coisa assim, mas tem cada área, vamos dizer, cada ator do mercado, ele vai entender o conceito de sustentabilidade de uma forma, né? Então, assim, essa questão da taxonomia para o setor, a gente entende que ajuda muito, porque você vai colocar todo mundo falando a mesma língua e uma política que ela é interoperável, que, inclusive, investidores de outros países eles podem vir aqui e investir no agro, que eles vão estar sabendo se aquilo tem um selo que está dentro da taxonomia, se está enquadrado, ela obedece, né, os critérios mínimos da taxonomia. Então, a gente entende que
a taxonomia assim, desde que bem definida, né? Isso é uma preocupação que o Ministério a gente vem tendo nesse processo, né? É que a taxonomia ela seja algo que, primeiro, ela leve em consideração as diferenças regionais de cultura, de tamanho, de porte, de nível tecnológico dos produtores, mas que também seja aplicada de uma forma que o produtor ele entre numa jornada, né? Uma jornada rumo à sustentabilidade. É claro que não obrigatoriamente ele vai conseguir chegar no ponto ótimo já de início, mas que ele tenha a oportunidade de ir construindo isso ao longo do tempo, né? E que, ao mesmo tempo, ela não seja uma taxonomia que seja muito custosa de você aplicar ela e fazer o monitoramento, reporte, verificação, porque se a gente pensa em grandes projetos, hoje os grandes projetos que são certificados, que têm taxonomia, pelo tamanho dele, pela escala, muitas vezes eles se justificam em termos de valor para você obter uma certificação, fazer algo mais estruturado, né? Mas quando você pega pequenos produtores ou mesmo médios produtores, o custo muitas vezes ele fica inviável, né? Então, pensando só em crédito rural, a gente tem também o crédito privado, né, como política de financiamento, mas pensando só o crédito rural, por ano rodam mais ou menos 2 milhões de operações. Todo ano no crédito rural rodam 2 milhões de operações e tem que ser algo super dinâmico. O produtor, muitas vezes o dinheiro para ele, o timing do dinheiro é mais importante até que às vezes a taxa de juro, o custo do dinheiro, né? Então a gente tem que conseguir achar um equilíbrio aí que ao mesmo tempo você consiga definir critérios reais que realmente comprova que o produtor assim que ele tem um nível de sustentabilidade além do convencional, né? Mas que ao mesmo tempo a gente consiga monitorar e comprovar isso de uma forma que caiba dentro da operação, né? Então, acho que para começar seria mais ou menos isso. Tá bom, obrigado, Jonatas. Já aqui passando para a Cíntia, da Febraban. Bom, a Febraban é muito lembrada nesse tema da taxonomia, né? Porque em 2015 a Febraban lançou uma taxonomia verde, né? que é referenciada pelos bancos, instituições financeiras até hoje. No processo de taxonomia foi o primeiro texto, né, foi divulgado pelo Ministério da Fazenda em novembro do ano passado, foi aberto para consulta pública. A consulta pública ficou aberta até 31 de março desse ano. Agora o Ministério da Fazenda está trabalhando na incorporação das contribuições e solicitações. Logo, a Camila pode até falar um pouco depois disso para a gente, quais são os próximos passos da divulgação da primeira versão mesmo da taxonomia. Mas, enquanto a consulta pública estava aberta, eu participei de diversos fóruns discutindo esse texto, né, pelo Imaflora, e a gente conversou com algumas instituições financeiras, bancos, e todas citavam que, até então, elas seguiam as diretrizes do Guia Verde lá da Febraban, que foi divulgado pela primeira vez em 2015 e atualizado em 2021. Então, Camila, com esse reconhecimento que o setor bancário tem na taxonomia que vocês vêm construindo, que vocês já construíram desde 2015, parte desse reconhecimento também ajudou vocês a comporem o comitê consultivo, né, da taxonomia, liderada pelo Ministério da Fazenda. E aí eu pergunto para você como que foi essa participação da Febraban, como que vocês estão vendo essa importância da taxonomia e, principalmente, como que ela vai ajudar os bancos a tomarem a decisão, porque o setor é muito complexo, a gente tem falado isso aqui, e o banco, na hora de liberar o crédito e classificar como querer saber se o dinheiro vai para uma atividade sustentável ou não, ele precisa de coisas muito práticas ali, documentais, né? Então, como que a taxonomia vai ajudar nesse processo dentro das instituições financeiras? Obrigado. Obrigada, Paulo. Também gostaria de agradecer toda a equipe do Imaflora pelo convite. É uma honra dividir esse painel com os colegas também. Obrigada, pessoal.
Bom, então, acho que um pouquinho de contexto nessa linha da taxonomia verde da Febraban e todo esse apoio aqui, né? Porque o setor bancário já tem essa agenda voltada para riscos socioambientais e climáticos há bastante tempo, porque o próprio Banco Central é engajado já nessa agenda. Então, a primeira regulamentação é de 2008, depois foram tendo diversos avanços das próprias regulações bancárias mesmo, e a Febraban vai fazendo esse apoio com os bancos e sempre dando um passinho além, dentro dessa agenda de sustentabilidade com os bancos, além da regulação. Então, o exemplo da taxonomia verde é um. A gente tem as autorregulações, para os bancos darem um passinho além, eles aderem de forma voluntária, mas muitos aderem e participam, e cada ano isso vem aumentando, e a taxonomia verde também. É como se fosse um guia, um grande guia de classificação das atividades, para que a gente consiga mensurar, de fato, para onde esses recursos estão indo, cada banco individualmente e esse olhar setorial. Depois, nessa revisão de 2021, a gente fez essa conexão até com o próprio Banco Central, para que a gente consiga ver o valor ali somado, né, para o setor, e aí, em cima disso, a gente conseguir trabalhar outros projetos setorialmente também, saber onde que precisa de mais incentivo da nossa parte para os clientes dos bancos, onde está caminhando melhor para que a gente possa usar como exemplos também para outros setores, porque, como a Camila bem colocou, cada setor é um universo completamente diferente, e os bancos estão interagindo com todos esses. Aí a gente precisa sempre ter esse cuidado de entender a complexidade de cada um antes de estabelecer qualquer regra. E, no nosso acompanhamento aqui da construção da taxonomia, acho que vale reforçar que o próprio plano ecológico, né, o plano de transformação ecológica, a Febraban apoia o plano de um modo geral, tanto a taxonomia como a parte de mercado de carbono, o próprio Ecoinvest, todas essas iniciativas a gente acompanha de pertinho com os órgãos, com o Ministério da Fazenda, mais especificamente, mas, por exemplo, para o Ecoinvest, a gente vai lá com o pessoal do Tesouro, tirar dúvida, pega as dúvidas dos bancos, junta todo mundo, tenta entender para chegar ali no engajamento maior, no mercado de carbono, a mesma coisa, a gente tem diversos esforços, e na taxonomia não podia ser diferente, tanto pelo lado da nossa experiência anterior, com a taxonomia verde da Febraban, quanto pelo interesse do setor de que essa taxonomia funcione de fato. Porque ela vai ser muito importante, tanto como a Camila comentou, para evitar o greenwashing, mas também para direcionar mais e mais recursos para essas atividades, para que elas possam ganhar escala, para que elas possam ser competitivas de fato, e a gente precisa ter essas informações organizadas, falar a mesma língua, como o Jonathan colocou também, porque, senão, a gente não fica cada um com a sua regra, com o seu framework específico e com o seu número, né? E aí a gente não consegue fazer um trabalho conjunto, setorialmente falando, para colocar esforços e também até para apoiar na questão de políticas públicas. Por que o setor bancário considera também super importante a taxonomia? Além de ter esse direcionamento de recurso, evitar o greenwashing, a gente saber classificar e diferenciar o que é sustentável, a gente entende que, tendo isso classificado, a economia real, que são os clientes dos bancos, vão ser mais engajadas também a mudar os processos, que é o que, de fato, a gente precisa para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. E essa interação, esse apoio com o governo, é justamente para que, lá na frente, a gente consiga começar a trabalhar com incentivos também, incentivos fiscais, tributários, outros tipos de política pública, para que valha a pena para o produtor, falando especificamente aqui do agro, mudar os processos, fazer diferente, tornar o processo dele sustentável. Então, a gente acredita que, tendo esse esforço, é claro que a gente não vai conseguir, do dia para a noite, mudar tudo isso, a gente não vai conseguir abraçar todos os setores e todos os tipos de produção, mas a gente precisa começar de algum lugar, e depois os outros vão ficando mais fáceis, com os erros e acertos. As outras culturas que começarem a entrar depois, acaba sendo um caminho muito mais fácil. Então, a gente acredita que, daqui a algum tempo,
quando a taxonomia já estiver bem implementada, rodando, ela pode apoiar muito na questão das políticas públicas para incentivar esses produtores. Aí posso comentar depois um pouquinho, mas a FEBRABAN apoia tanto no comitê consultivo e a gente acompanha mais de pertinho o caderno MRV, que tudo a gente coloca uma sigla, né? Mas é monitoramento, reporte, verificação, porque para os bancos é um dos principais, porque a gente precisa entender o que o cliente está fazendo, como o Paulo comentou, todo esse calhamaço de documentação para a gente conseguir validar que aquilo está certo, que aquilo está sendo feito, que eles estão cumprindo as regras. E aí, esse engajamento com a economia real vai fazer toda a diferença. Porque para ele vai valer a pena trabalhar em cima disso tudo? Precisa ter o incentivo. E, para ter o incentivo, precisa todo mundo concordar, todo mundo falar a mesma língua, e a gente consegue trabalhar junto para ir avançando em todos os setores, conversando. Obrigado, Cíntia. João, a perspectiva aí do Banco Itaú, né, BBA, que você tem liderado, a agenda de sustentabilidade, a taxonomia, essa versão divulgada ali em final do ano, ficou para consulta pública, ela traz uma série de anexos que mostram as práticas, uma a uma, para cada uma dessas 8 culturas que a Camila citou. Acho que eram 7 ali, na verdade. Quais são as práticas? Ela descreve as práticas produtivas e, no final da tabela, ela mostra para cada uma dessas práticas itens financiáveis, né, uma lista grande ali de itens financiáveis. Teve muita discussão sobre os itens serem parecidos com as práticas não sustentáveis, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O critério para ser considerado, para poder liberar o recurso, é de que pelo menos 3 daqueles itens sejam financiáveis. E aí eu queria ouvir da perspectiva de banco como que, bom, primeiro a importância da taxonomia, como o banco enxerga a importância, mas mais especificamente como que você acredita que ela vai ajudar na decisão do banco e nos processos mesmo ali do dia a dia de liberação de crédito. Obrigado. Perfeito. Gente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Parabéns ao Imaflora por esses 30 anos de trabalho. O Imaflora é um ativo que nós temos no país e parabéns por terem chegado até aqui. E parabéns pelo evento também, muito rico, né, esse evento. Eu não consegui vir ontem, mas fiquei morrendo de pena de não ter vindo. O ano que vem, se tiver a comemoração dos 31 anos, estaremos aí de novo. Gente, eu acho que também cumprimentar os colegas aqui, parabenizar o Ministério da Fazenda por estar liderando, né, essa agenda da taxonomia. Já está há bastante tempo essa discussão, então nós estamos todos na torcida aqui para que vocês consigam, de fato, trazer isso a público, porque na visão do banco, do Itaú, a taxonomia vai, de fato, trazer um marco relevante para a gente poder classificar a nossa carteira e também para a gente conseguir captar recursos para essa agenda, né? O que eu acho que a agenda do financiamento climático no agro, ela está num momento muito oportuno, porque nós estamos conseguindo levantar recursos direcionados, recursos incentivados, direcionados para a adoção de práticas sustentáveis, que está fazendo as carteiras, né, as carteiras ESG, né, mais competitivas do que as carteiras convencionais. O banco Itaú BBA é um banco que se especializou, criou uma diretoria de agro em 2020. Então, nós temos um banco de agro dentro do Itaú BBA, e hoje o Itaú BBA se tornou o maior banco privado em volumetria no agro por essa especialização, porque o agro ele é um setor com muita complexidade. Então, nós temos um time comercial especializado, um time jurídico especializado, um time de crédito especializado, e isso trouxe para a gente uma grande competitividade frente aos nossos parceiros. E nós queremos também uma célula, né, de ESG, que é a célula que eu sou responsável, onde nós desenvolvemos vários produtos ESG que eles focam especificamente na adoção de práticas. E foi muito curioso, porque a gente sempre foi assim, o pessoal um pouco, o produtor meio, esses caras aí, ESG, vem aqui, né, pô, cheio de regra, e hoje, na verdade, o pessoal adora a gente, porque a gente tem o recurso mais barato do mercado hoje, o recurso mais incentivado. Evidentemente que as exigências são muito maiores, né, a gente exige muito mais coisa. E aí eu acho que o que é interessante desse processo todo é que a taxonomia ela vai padronizar, né? A gente vai conseguir talvez fazer uma mesma língua e o mesmo comparativo.
Eu acho que tem um trabalho muito interessante aqui do Jonathan. Eles fizeram no mapa esse levantamento do financiamento sustentável para o agro, para além do antigo programa BC, atual Renova Agro. E a gente percebeu que, de fato, a gente financia muito mais práticas sustentáveis sem a gente saber disso. Então, eu acho que a taxonomia vai trazer muita transparência nisso. A FEBRABAN tem coordenado esse posicionamento do setor financeiro. Eu acho que uma das questões que a gente colocou é como que a taxonomia ela é inclusiva, porque eu acho que tem um desafio enorme, não é exclusivo nosso, é como também a gente cria regras que uma parte também não consegue se adequar a ela. Então, acho que tem sido muito legal também o trabalho da Fazenda de criar aquela estratégia de transição. Eu acho que isso também é muito interessante. E eu acho que um ponto também assim dessa complexidade de modelar o setor é porque você tem regiões que têm práticas muito específicas e a gente vai ter muita dificuldade de exaurir todas as possibilidades. Então, talvez uma coisa que a gente tinha discutido muito era olhar muito para o output. O que a gente quer de fato? Porque a gente pode perder muito tempo olhando se o cara de fato fez adubação, mas o que a gente quer no final? A gente quer redução de emissão, a gente quer preservação ambiental, nós queremos aumento de produtividade. Então, eu acho que também a gente pode fazer um exercício até para simplificar esse trabalho de se exaurir nas técnicas e nas práticas que são elegíveis ou não, a gente olhar para o output. Ou seja, a gente quer que a taxonomia incentive redução de emissão, preservação ambiental, aumento de produtividade, recuperação de áreas degradadas. Então, acho que a gente pode olhar um pouco para isso, porque vão ter particularidades que certamente a gente não vai capturar numa lista exaustiva. Ainda mais sistemas integrados, regiões diferentes. A gente até como banco a gente vai ver o cara, ele faz, nossa, você usa resíduo de um produto com outro, você faz um. Então, acho que tem muitas coisas que a gente pode talvez não capturar numa lista extensiva, mas talvez olhando um pouco para o output isso pode ser interessante. Mas a gente está super entusiasmado. Eu acho que assim o Brasil vai ter um nível muito diferente de padrão com uma taxonomia dessa. Então a gente está rezando firme aqui, dando todo o apoio para que isso avance o quanto antes. Obrigado, João. Vou fazer mais algumas perguntas aqui, aí depois a gente abre para o público. Para tentar trazer um pouco perspectiva de setor privado, o mapa tem a Câmara Técnica de Agrocarbono Sustentável. É um fórum, uma instância com participação do setor privado, de representantes de outros ministérios, etc. E ali são feitas discussões, inclusive no tema no GT4, da taxonomia sustentável, com o objetivo de levar esses inputs técnicos mesmo, esses insumos técnicos para o Ministério da Agricultura. Então, eu queria que o Jonatas falasse um pouco sobre o que ele tem ouvido lá desses inputs, do setor privado, quais são as demandas que o setor, as preocupações que o setor privado tem trazido referente à taxonomia. E depois emendar uma pergunta para a Camila, se ela puder dar um pouco para a gente essa perspectiva de próximos passos. Todo mundo quer saber quando vai ser o lançamento da primeira versão, um pouco como que o Ministério está pensando. Essa primeira versão da taxonomia, a gente vê ali que ela está focada em classificar projetos que os agentes vão levar para os bancos, como que o Ministério está pensando, o Ministério da Fazenda está pensando, sempre vai ser projeto ou vai evoluir para uma outra direção? Obrigado. Joia, Paulo. Falando um pouquinho das câmaras, o Ministério da Agricultura ele possui uma área dedicada às câmaras setoriais e câmaras temáticas. Então, essas câmaras são justamente uma porta de entrada para o setor privado, ou seja, é o Ministério chamando o setor privado para participar das discussões relativas a temas específicos. Então, existem as câmaras setoriais, que é o setor de soja, milho, café, tem várias câmaras, e tem as câmaras temáticas que discutem temas específicos, como crédito rural, financiamento, e mais recentemente, aproveitando com toda essa questão de sustentabilidade vindo à tona nos últimos anos, o Ministério, em 2024, no início de 2024, criou a Câmara Agrocarbono Mais Sustentável. Então, essa Câmara ela veio justamente para discutir esses temas voltados para a sustentabilidade, que estão bastante em voga. Então, se eu não me engano, são 4 GTs. Um trata da parte de regularização ambiental, essa parte de regularidade ambiental. Outro foi criado para discutir a taxonomia, porque foi um assunto que começou a ser capitaneado pela Fazenda e a gente foi chamado, E outro também é sobre finanças verdes. Então, essa parte de instrumentos de financiamento verde que no final das contas vai acabar casando muito com a taxonomia.
e também a parte de crédito de carbono, né? Então, foi dentro desses GTs foi instituído o da taxonomia. A Renata do Imaflora até está à frente lá, né, fazendo um trabalho muito bom. E a Camila Stefan também, da FGV, né? Então elas têm capitaneado esse trabalho lá, muito importante. Essa participação do privado soma muito no trabalho nosso, porque justamente por trazer as visões, as dores do setor, né, as preocupações. Então, tem representantes lá voltados para a área de certificação, área ambiental, tem representantes voltados para a área econômica, tem representante do setor rural mesmo, tem representante do setor financeiro, setor bancário. Então, tem várias pessoas ali, cada um com uma preocupação, e justamente por ter todas essas visões ali, a gente tem recebido bons outputs, né? Então, na consulta pública, esse grupo ele fez uma proposta de taxonomia, né? Eu entendo que examinando os dois textos, boa parte do que foi proposto entrou, né? E eu acho que mesmo aquilo que não entrou, acho que serviu de insumo para a gente poder discutir nos grupos, né, já que a gente estava representando lá. E nas consultas públicas, o próprio GT teve a oportunidade de contribuir na consulta pública, né? Então, assim, eu acho que foi muito importante, né? E foi criado justamente com esse foco, foi criado justamente devido a essas novas ações e a necessidade que a gente entendia. O governo como um todo, mas assim, como eu atuo no Ministério, uma preocupação que a gente tem sempre lá é de sempre escutar o setor para entender e aí, isso aqui dá certo, não dá, de que forma que a gente pode melhorar, né? Nesse sentido. Obrigado, Jonatas. Então, Camila, não precisa falar a data, porque eu também não vou criar essa situação aqui, mas próximos passos, a gente gostaria de entender como que o Ministério está planejando o início da implementação, a divulgação, o início da implementação. Obrigado. Obrigada. Não posso falar assim, pelo menos o que eu souber, né? Bom, eu só queria voltar um pouquinho atrás, falar do processo de consulta pública. Ele ficou aberto de novembro a março. Nós recebemos mais de 4.000 contribuições, entre comentários e os eventos. Especificamente do setor rural, foram mais de 700 contribuições, muitas bem interessantes. Nós respondemos todas. Ainda não sei se teve devolutiva, né, para quem mandou, mas eu sei que a gente respondeu todas. Tá? Então, teve ali inputs bem interessantes. Algumas coisas foi viável a gente incorporar, outras não nesse momento, mas todas com resposta. Quais são os próximos passos, então? A gente está finalizando agora as discussões dos cadernos. Eles estão sendo encaminhados, né, para os representantes do Comitê Interinstitucional, porque são eles quem deliberam. E aí está previsto para os próximos dias uma deliberação, para aí sim a gente ter a publicação, a aprovação e publicação da taxonomia, e aí a gente espera que isso seja em setembro. Como que vai ser o processo de implementação? Nada de um dia para o outro, nada na loucura. A gente vai ter um período de teste, né? Vão ser alguns setores, também não vão entrar todos. Então, isso é um processo lento, né? Então, a gente tem alguns setores que serão priorizados, eu ainda não sei quais serão, tá? Para a gente já começar o processo de teste, para aí sim a gente poder calibrar. Porque uma coisa é o que a gente discute nas nossas reuniões, do que a gente acha que é viável e não é. Outras coisas, né, o que de fato é possível fazer. A gente tem experiências do crédito rural, acho que a gente tem evoluído nos últimos anos, as próprias políticas de desconto que o Jonathan citou, a gente conseguiu aprovar, mas ainda é um desafio, o desconto na taxa de custeio, mas ainda é um desafio. O desconto dessas práticas sustentáveis foram 9 meses de negociação, para vocês terem ideia. Então, você fazer políticas de incentivo são complexas e a gente ainda precisa caminhar muito, né? Bom, e aí quais são os próximos passos? O Ministério da Fazenda ele é ambicioso,
para a taxonomia, um dos nossos objetivos para o setor rural é ter uma taxonomia do imóvel rural. O que seria o imóvel rural sustentável? E aí, o porquê dessa ambição? Essas políticas de crédito, como eu mencionei, elas são para a taxa de custeio. E a gente teve uma dificuldade muito grande. Quando você pega em linhas de investimento, como, por exemplo, o Renova Agro, você tem práticas que você consideram sustentáveis, e aí a gente considera porque são práticas do Plano ABC, né, então elas já estão dadas, e aí você financia o investimento delas. Mas, quando eu considero quando eu pego um desconto ou uma política que é para custeio, é uma dificuldade muito grande. O que é sustentável? O que eu posso dar aqui de incentivo quando eu penso em custeio? Então, uma taxonomia do imóvel rural poderia nos ajudar muito nesse processo, para ampliar o nosso escopo, né, de políticas públicas. Então, é esse o caminho que a gente quer trilhar, não sei quando ainda. Por enquanto, os nossos próximos passos é ampliar as cadeias, né, os nossos próximos passos para o curto prazo é ampliar as cadeias, mas já dialogando sobre o que seria essa taxonomia para o imóvel rural. Ótimo, obrigado. Realmente mirar que a taxonomia alcance, seja a classificação do imóvel rural, vai ser realmente um facilitador, né, um ganho enorme, porque aí, independente do projeto, hoje o projeto vai ser, por exemplo, nessa primeira fase, vai ser um projeto de soja sustentável, sei lá. Aí o recurso vai para aquilo dentro de uma propriedade que está produzindo outras coisas, de um grupo que tem outras propriedades. Aí, se o imóvel rural é classificado, o banco coloca o dinheiro naquela propriedade, independente se vai ser para soja, para milho, entendo que facilita. E só puxando esse gancho, fazendo uma mesma pergunta tanto para o João quanto para a Cíntia, e aí depois eu já abro para o público, a questão exatamente desse... teve um pouco de crítica construtiva ali na época da chamada, crítica ou preocupação, na verdade, que veio das conversas com os bancos, do eventual custo de monitoramento, né? Porque, como são práticas muito detalhadas, os bancos começam a internalizar como que eu vou fazer esse monitoramento para garantir que aquelas práticas, de fato, o dinheiro está sendo usado para aquilo que foi pedido, né? Então, se o João e a Cíntia puderem falar um pouco na linguagem de bancos, o que isso significa no dia a dia, essa complexidade das características do que é sustentável, traduzido ali no processo mesmo de concessão de crédito, isso encarece demais, isso afasta pequenos produtores, um pouco dessa discussão acho que é relevante. Obrigado. Não, eu acho que esse aqui eu acho que é a grande discussão, né? Eu acho que o maior desafio é esse balanço, assim, enquanto a gente consegue pedir de informação, para a gente não ser excludente a ponto de pedir demais e o incentivo não ser suficiente, né? Eu acho que, por exemplo, a nossa experiência, e a gente desenvolveu, acho que além desse nosso portfólio, a gente desenvolveu o programa Reverte junto com a Singenta, né, que virou um dos principais programas de recuperação de área degradada, e a gente conseguiu, graças a, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, que é, né, esse documento maravilhoso, que a gente, com todas as dificuldades, mas é maravilhoso, porque a gente consegue entender, de fato, a ocupação do território. Então, a gente consegue, por exemplo, entender mudança de uso do solo, regularidade ambiental, qual é a prática, qual é a atividade naquela propriedade. Então, a gente já tem um bom diagnóstico, capacidade de agricultura e tal. E depois a gente conseguiu desenvolver algumas estratégias com sensoramento remoto que permite a gente saber se o cara fez plantio de cobertura ou não fez, se ele converteu para pastagem ou não converteu, se a pastagem está de bom vigor ou baixo vigor, e assim por diante. Agora, quando a gente começa a pedir input do produtor, já começa a ser um problema. Não um problema, mas um desafio, né? E aí eu acho que, fazendo um paralelo mais ao extremo, o EcoInvest, por exemplo, é um baita de um programa, né, que eu acho que ele vem para trazer uma aceleração dessa agenda de recuperação de áreas degradadas, mas ele é um projeto, ele é um programa que cada desembolso é um projeto que vai ter que ser acompanhado por uma consultoria, que vai ter que ter visita anual. Então, o custo de manutenção desse projeto ele é muito alto, né? Então, acho que a taxonomia não deveria se aproximar disso, né? Acho que tem que ser uma coisa muito mais dinamizada, com sensoramento remoto, com declaração, para a gente poder ter escala. Porque também, se a gente conseguir somente ter títulos muito sofisticados, a gente vai perder
um pouco do que a gente viu no crédito rural, a gente não vai conseguir capturar boa parte desse processo. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? E eu acho que não tem uma resposta, né? A gente vai ter que testar e ver, e é o que você falou, é uma primeira versão, então acho que isso vai ser muito legal para a gente também poder entendendo se a gente está conseguindo ter esse balanço para poder ter escalabilidade, né? Mas eu acho que o quanto mais a gente conseguir sintetizar, ter esse sensoramento remoto, mais fácil a gente comprovar. O MCR é um grande exemplo, eu acho que já tem vários elementos ali que vão além do que a gente pede para uma CPR, por exemplo, e a gente consegue fazer isso hoje, né? Por exemplo, desenhar o polígono, né? O crédito rural exige o polígono. Para a CPR você não precisa disso. Então, desenhar o polígono já é uma coisa que você tem que capacitar o time comercial para fazer o polígono, mas eles conseguem fazer hoje. Então, eu acho que também a gente ir aos poucos também colocando coisa para que isso vire, né, tenha escalabilidade, tenha uma esteira de você conseguir tornar isso não um projeto específico, mas que você mude a carteira como um todo, né? Eu acho que esse é o maior desafio, porque acho que coisas de nicho a gente está fazendo muito bem, né? Eu acho que o nosso maior desafio agora é conseguir dar mudanças de escala, assim. Então acho que esse é o maior desafio, e a gente vai ter que testar e ajustar e assim avançando, né? Obrigado, João. Perfeito, João. E até pedir para você responder primeiro, porque aí tem essa visão interna do banco mesmo, né? E mostra com exemplos práticos como que vocês fazem e toda essa complexidade, porque pensando em taxonomia, como você colocou, esse foi um ponto de preocupação lá no começo, porque se você aumenta o custo de observância, você aumenta o custo do crédito e vira uma cadeia. Pensando aqui de forma setorial, o que é legal de colocar? Quando a gente traz essa discussão técnica para dentro da FEBRABAN e convida todos os bancos a participarem da discussão, a gente chama ali de debate pré-concorrencial. Então, a gente quer que todos estejam fazendo da mesma forma, não é um banco, 3, 5 no máximo, puxando essa agenda, porque senão eles acabam tendo um custo maior porque fazem mais coisas de fato. Então, nosso papel de entidade setorial é engajar todos e apoiar que a diretriz, de fato, seja estabelecida, porque aí o produtor sabe o que ele precisa enviar de informação, o banco sabe o que ele precisa pedir, não é cada um fazendo o seu. E o que eu acho legal pontuar também é que os bancos estão super engajados em, de fato, fazer acontecer. Até o Jonathan colocou do GT que eles têm lá na FEBRABAN, a gente tem um GT específico para falar de taxonomia, e a gente convida o pessoal técnico mesmo para discutir, quem está ali com a mão na massa nos processos, que sabe exatamente quais são os desafios, o que dá para fazer, o que não dá, onde que a gente esbarra. E os bancos, na época da consulta pública, a gente fazia vários workshops para que todos eles colocassem os desafios para a gente poder levar lá para o Ministério da Fazenda e falar, isso dá, isso não dá, isso aumenta custo, isso é mais difícil, isso a gente já faz, então está mais fácil aqui, todo mundo já faz. Então, acho que esse ponto foi, acho que, a principal discussão com a gente em conjunto, levando para o Ministério, justamente para não aumentar o custo. Então, levar tudo que a gente já faz, como a gente já faz, e a ideia é, esses bancos que estão num nível de maturidade mais avançados, servem de exemplo para os demais. E a taxonomia, a regra vai estar dada ali para todo mundo seguir igual. Então, acaba sendo favorável também para quem já está um passo além, porque não é só ele implementando, só ele puxando, é todo mundo fazendo junto. E acho que vale esse destaque de como o pessoal estava, de fato, engajado. A gente tinha mais de 30 pessoas dos bancos participando, e como é um grupo de trabalho, e na reta final ali da consulta pública, meados de fevereiro e março, a gente fazia 1, 2 reuniões semanais e todo mundo participava, todo mundo contribuía para a gente conseguir fazer as recomendações do setor para o documento, e do lado do Ministério da Fazenda também sempre super abertos a ouvir as sugestões do setor, a implementar também ali na medida do possível. A gente fazia diversas reuniões, porque a ideia é essa mesmo, é fazer dar certo e todo mundo fazer igual. Aí a gente classifica assim de agenda pré-concorrencial, porque aí todo mundo está falando a mesma língua, fazendo igual, e depois cada um com seus processos internos, com seus clientes especificamente ali atuando na ponta. Um outro ponto que eu ia comentar, me fugiu aqui, eu estava lembrando, mas era do Ministério lembrei, desculpa. Mas era desse custo de observância, que vai ter, no MRV, né, monitoramento, reporte e verificação, tem previsto uma plataforma para facilitar esse processo. E aí ia comentar um pouco disso.
como a Camila estava falando, não vai ser do dia para a noite, esse processo vai ser construído a partir da publicação da taxonomia, que está prevista aí para o finalzinho do mês, meados de setembro no máximo. Depois de algumas semanas ali das últimas revisões, está previsto um processo de pilotagem, e a primeira etapa é justamente com as instituições financeiras, com apoio da UNEP-EFA e coordenação do Ministério da Fazenda, para a gente começar a testar mesmo, na prática, o que funciona, o que não funciona, envolvendo CVM, Banco Central, porque isso passa pelo sistema deles também, para daí, depois, a gente vai ter a pilotagem com os setores, que ainda não está definido quais especificamente. Mas isso vai ser de extrema importância para entender como que funciona, para, a partir disso, conseguir construir uma plataforma adequada, que é justamente para facilitar esse fluxo de informação da economia real para o setor financeiro, para o regulador, todo mundo usando a mesma base ali, trabalhando com a mesma informação, nenhum com a régua lá em cima e outro lá embaixo, para que seja balizado para todo mundo e que todo mundo entenda o que está acontecendo, o que está sendo posto e verificado. A transparência é a palavra-chave também nesse processo. Excelente, obrigado. Pessoal, vou abrir aqui para perguntas. Vamos pegar umas 3 perguntas, talvez. A gente tem aí 12 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela explicação. Realmente trouxe um pouco mais de clareza para mim sobre esse tema aí da taxonomia. Eu queria entender se tem a ideia de usar essa classificação, né, das práticas mais sustentáveis e que as práticas que se pontuem melhor tenham mais aporte de recursos, e se também, ao mesmo tempo, como que essas boas práticas, né, como que essa cartela aí, como que isso vai ser passado para o produtor, né, se tem ainda uma estratégia de mostrar e de comunicar quais são as práticas que foram melhores classificadas para que elas sejam mais incentivadas e que a gente fomente mais essas práticas, que eu imaginei que é bem essa a ideia, né, da taxonomia. Além de você ter um nivelamento de todo mundo estar falando a mesma palavra, o banco, o Ministério da Fazenda, mas que realmente a gente incentive as práticas mais sustentáveis com esse aporte de recursos. Obrigado, Maurício. Tem um colega ali, também no fundo, aqui. Bom dia a todos. Obrigado aí pela conversa, excelente papo, por sinal. Eu fico com dúvida numa relação da governança do programa de taxonomia. Uma vez entrada em vigor, estabelecido, vamos colocar, esse catalisador de promover as práticas sustentáveis, qual que vai ser o papel do governo de conseguir orientar, regulamentar, ou não sei se fiscalizar, qual será a melhor palavra, essa interação da propriedade rural com os bancos e se os indicadores estão evoluindo para uma trajetória? Queria entender melhor isso de vocês. Obrigado. Tem mais aqui? Ah. Tem alguém antes? Tem alguém antes ou posso fazer a pergunta? Tem? Tá bom. Pessoal, bom dia. Parabenizar pelo painel. Meu nome é Marcos, eu sou agricultor familiar e sou vice-presidente da CONTAG, que é a confederação que representa agricultores familiares. Eu acho que isso é um debate complexo, eu vou falar do ponto de vista nosso da agricultura familiar, porque quando a gente olha o todo, vamos olhar o Brasil e pegar os dados, a gente pega a pecuária e, em tamanho, os nossos agricultores às vezes são pequenos, mas quando a gente olha em quantidade, esses agricultores são uma quantidade significativa, né? Se você pegar a pecuária de leite e pegar os dados, a gente vai conseguir ver isso. E eu sei que, inclusive, esse programa em relação à recuperação de pastagens degradadas, né? Eu sou de Minas e teve alguns debates,
mas eu fico pensando como a limitação dessas ações elas chegarem diretamente a quem mais precisa. Porque, às vezes, quem é mais estruturado, né, um grande produtor, ele tem minimamente uma assistência técnica, trabalha... Claro que se a área está degradada, a tendência dele ter prejuízo. Então, ele não vai querer ter a área degradada, ele vai tentar recuperar o máximo possível para ele tirar o máximo daquela área. E aí você entra em vários fatores, inclusive a questão do crédito, que quando você pega, por exemplo, o Pronaf, que é as linhas de crédito específica para a agricultura familiar, você tem N possibilidades, inclusive Pronaf agroecologia, florestal, só que um dos gargalos que estão é nos bancos, porque quando você chega nos bancos, na maioria das vezes é muito mais fácil eu fazer aquele basicão do que eu entrar em uma linha específica. Isso vale para, sei lá, o Pronaf Florestal, o Pronaf Jovem, as linhas específicas que tem. Então, eu queria, seria mais ou menos uma consideração e também uma pergunta, como que vocês verem nessa construção a participação da agricultura familiar e se esse agricultor familiar que vai estar lá no município, lá que tenha, sei lá, 50 hectares, que tem sei lá, 50 cabeças de gado lá, se vai conseguir ser beneficiado ou não. E se não é, como que nessa construção, através do mapa, através da fazenda, como que nessa construção a gente, quanto agricultura familiar, consegue participar desse processo no sentido de contribuir aí para a redução aí, da situação climática que a gente tem hoje. Obrigado. Mais uma aqui. Olá, bom dia. Mariana Galvão, embaixadora da Noruega. Parabéns pelo painel, excelente pelo evento. Minha pergunta está bem relacionada à que foi feita aqui sobre a governança e também um pouco sobre as plataformas e disponibilização de dados e programas que já estão em andamento. Né, o Caminho Verde Brasil, né, o Programa de Recuperação de Passagens Degradadas, vai trabalhar, por exemplo, através da plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, tem o CAR, que é gerenciado pelo MGI. Então, a gente vê que dados que vão ser importantes para essas ações estão em diferentes espaços. E aí eu queria saber um pouco, acho que a Cíntia mencionou dessa plataforma, como que essa plataforma é uma nova plataforma, é algo que já está em caminho, qual é o timeline e como se conecta com as outras que já estão em andamento e que já precisam dessas definições da taxonomia que já estão também publicadas. Obrigada. Obrigado. Como que a gente divide aqui? Vocês querem começar e eu vejo se fica alguma? Tá. Eu já fui pegando aqui para responder. Desculpem, colegas, não sei se alguém gostaria de... Não, pode começar, Camila. Primeiro. Bom, mas, enfim, eu vou ver aqui se eu lembro, mas... E aí, acho que os colegas também vão complementando. Em relação... Desculpa, eu esqueci o seu nome, mas a essas práticas, né, como elas seriam pontuadas e quais os incentivos que se dariam a elas. Acho que, primeiro, é importante a gente colocar que já há incentivos para muitas dessas práticas que estão na taxonomia. Se a gente for pegar, por exemplo, a prática de plantio direto, a prática de recuperação e de, enfim, várias outras que estão no caderno, hoje elas já são financiadas via crédito rural com taxa de juros bem mais atrativas. Né? Então, no âmbito do Renova Agro, do Pronaf Floresta, Pronaf Bioeconomia, mesmo no Inova Agro, né? Então, você já tem esse incentivo. Acho que o nosso grande desafio é como melhorar o que a gente já tem. Tá? Esse é o nosso desafio. E aí, acho que depois desse período, né, de pilotagem, e aí a gente vai ter que amarrar bem como que a gente vai trazer esses incentivos, tanto no âmbito das políticas públicas, mas também incentivos privados, captação externa. Hoje, o setor rural ele é basicamente financiado pelo crédito rural, né? Mas a gente precisa encontrar novas fontes de financiamento, principalmente para a questão de sustentabilidade. Essa era a primeira pergunta. A questão da governança. Quem vai fazer esse trabalho é o Comitê Interinstitucional, que é aquele primeiro comitê que eu trouxe, dos 22 ministérios. Eles quem vão fazer esse acompanhamento da implementação, eu não diria fiscalização, porque hoje parte da fiscalização já passa pelo Banco Central.
Então, o Banco Central tem os dados do Sicor, onde ele faz esse processo de verificação, monitoramento, mas cabe a esse comitê fazer essa gestão, obviamente contando com o apoio do comitê consultivo, dos grupos técnicos, porque somos nós quem damos esses insumos para que eles possam fazer esse acompanhamento. Tá? Em relação à questão da agricultura familiar, primeiro eu queria começar dizendo que a CONTAG participou desse processo com a gente, e o MDA também, tentando trazer um pouco, né, da agricultura familiar, que também é muito heterogênea. E aí é um outro desafio adicional que nós temos. Como que você traz a agricultura familiar, também respeitando essa heterogeneidade que, né, que já é dado. É um desafio, a gente recebeu várias contribuições da CONTAG nesse sentido, colocando, olha, isso aqui, para a agricultura familiar acessar, vai ser muito complicado. A gente está atento, está tentando corrigir um pouco agora, nessa versão final do caderno, né, dentro do que a gente entende, o que é viável colocar agora ou não, mas ainda contamos com a CONTAG para melhorar, né, nessa segunda fase, principalmente na escolha da ampliação dessas cadeias. Eu acho que isso é um aspecto muito importante. Entendendo também as dificuldades que a agricultura familiar tem para acessar o crédito no âmbito do Pronaf. A gente coloca as linhas, a gente coloca as normas, e nós somos burocrata, né? Lá no Ministério da Fazenda, a gente é burocrata. O manual de crédito rural é muito complexo, eu sei dessa complexidade, porque a gente está ali no dia a dia, escrevendo e negociando, mas é importante trazer e dialogar com o setor para que a gente, né, deixe esse instrumento mais acessível e não crie mais barreiras. Tá? Acho que é isso. Vou passar para os próximos colegas aqui. Eu vou tentar passar pelas 4 também rapidinho, mas com essa visão do setor financeiro e de membro do comitê consultivo também. Na linha ali da pergunta do Maurício, né, quando ele fala das boas práticas. Quando a gente pega aqui o caderno temático de cada setor, então aqui a gente está falando especificamente que na IA, agricultura, o que está lá no caderno é o que está classificado como sustentável. Então, ou está alinhado ou não está alinhado. Ele tem que atender. Não tem... Aí, por exemplo, o produtor que não está 100% alinhado com o que está ali, ele vai buscar formas de chegar nesse alinhamento. Eu estou usando esse termo, e desculpa se eu estiver sendo muito técnica aqui, pensando nos termos do caderno mesmo, porque isso foi um ponto de recomendação que a gente levou enquanto setor, porque como os bancos já fazem a classificação, seguindo a taxonomia da FEBRABAN, ou até frameworks deles mesmo, próprios, porque eles já têm vários financiamentos aí, rotulados e classificados, alguns bancos têm até metas para atingir. Então, um dos pontos de preocupação foi esse, ou é ou não é. Aí a gente achou que muita gente ia ficar de fora nesse primeiro momento e poderia haver um desincentivo pela dificuldade. Então, uma das recomendações que a gente fez foi de ter também a consideração de atividades parcialmente alinhadas, porque aí é um produtor que ele está quase lá, mas falta um pouquinho, mas a gente não quer deixar ele de fora, que é um pouco na linha do que o João trouxe. Fala assim, a ideia não é expulsar da carteira, é trazer mais gente para a carteira, mas tem coisa que é difícil mesmo, é complexo. Então, aí a gente levou essa contribuição para o Ministério da Fazenda, está ali pensando qual o melhor termo para se utilizar, para não ficar confuso, para quem está lendo, para quem está avaliando, mas uma das coisas que a gente pediu para ponderar foi isso, de não ser só o 100% alinhado, porque muita gente ia ficar de fora. E ter essa contribuição parcial também, de forma que os bancos trabalhem como se fossem 2 indicadores separados, para ficar clara a questão da transparência. Ó, essa atividade ainda não é 100%, mas ela está em vias de e continuar os esforços ali. E aí, até aproveitando para fazer um gancho com a pergunta do nosso outro colega da agricultura familiar, porque também esse era um ponto, para os pequenos produtores teriam mais dificuldade, por isso que foi um dos nossos argumentos de considerar esse parcialmente alinhado, para que, principalmente, os pequenos conseguissem ser incluídos de alguma forma. E aí tem a questão das salvaguardas,
que também tem todo uma série de informações que todo mundo precisa atender 100% para ser considerado. E as salvaguardas é super complexo. Eu nem vou entrar no detalhe aqui, que é um caderno à parte. Mas uma das contribuições que a gente pediu também foi que, para os pequenos produtores, fosse considerada a questão da proporcionalidade ali, para salvaguardas também e para verificação da informação final também, porque senão muita gente ia ficar de fora. Então, aí, isso está sendo considerado, essa questão da proporcionalidade, de olhar para os pequenos de um jeito diferente, justamente para que o pessoal seja incluído. A questão da governança, ia reforçar que essa publicação que está prevista aqui para o finalzinho do mês ou setembro, ela não vai ser uma lei, uma regulamentação agora, pode ser que daqui a algum tempo vire, mas vai ser como uma diretriz do governo. As instituições, os bancos aderem de forma voluntária. A gente, enquanto setor, está fazendo incentivo para que todo mundo, de fato, passe a utilizar mesmo, para a gente quer que isso dê certo. Então, por isso que o processo de pilotagem vai ser tão importante, mas ainda, até ter uma segurança jurídica mesmo, para que isso vire, de fato, obrigatório, a gente precisa passar por esse processo de alguns anos aí, para daí ser uma coisa obrigatória para todo mundo seguir aquela classificação. E a última da plataforma, que eu fiquei aqui pensando as palavrinhas-chave, né? Essa plataforma, ela vai ser criada ainda no âmbito do comitê, que a Camila comentou, e isso vai depender de todo esse processo, né, de como ele vai fluir para ser construído, e a questão das bases que já existem, também foi uma recomendação que a gente, enquanto setor, pediu para ser considerada. Tudo que tiver de base que já existe, de informação pública, que elas sejam utilizadas, para facilitar a vida de todo mundo, porque já está ali, a gente não precisa criar coisas paralelas. O ideal é trabalhar com o que já tem e fazer essa grande agregação aí. E o governo tem super capacidade, até o próprio SERPRO, acho que estava dando um apoio nessa parte, eles são ótimos para fazer essa leitura e essa conexão de tudo. Obrigado. Mais alguém quer? João. Tá. Eu ia tentando só complementar, eu acho que já uma das vantagens de quem vai ficando por último é que vai diminuindo, né, a quantidade de... Mas só com relação à questão acho que já foi um pouco respondido, mas a questão qual o objetivo da taxonomia, se é dar mais benefício nos financiamentos, a gente entende que esse é o foco principal, né? Agora, é claro, como tem sido colocado aqui, a gente entende que isso vai assim caber a uma decisão de governo, né? Claro, ouvir as partes, você entender como calibrar isso, né? Provavelmente você vai ter que começar um pouco pequeno, mais como um piloto e ganhando escala nisso, né? Para que, à medida do possível, você vá trazendo cada vez mais produtor para dentro, né? Mas isso aí a gente vai ter que ainda calibrar de qual a melhor forma de qual o tamanho do público que você vai querer atender de início, a ponto de você conseguir incentivar o setor, mas, ao mesmo tempo, você não travar o financiamento do setor, né? Então, acho que a lógica é essa. O benefício, a governança já foi falado, né? A plataforma vai ser criada. A gente até entende, tem a plataforma do Brasil Agro Mais Sustentável, que ela tem um pouco essa tônica, mas ela não foi concebida com esse objetivo. Mas do Ministério, a gente entende que é uma plataforma que teria potencial para receber essas regras, né? Essa verificação da taxonomia. Mas ainda é uma questão a ser discutida em nível de governo, né? Ainda não é nada definitivo. Sobre a questão da CONTAG, eu não participei de todas as negociações relativas ao Ecoinvest, lá da recuperação de pastagens, mas foi uma preocupação nossa de permitir que a agricultura familiar também entrasse nisso, né? É claro que existe um desafio para a gente quando a gente faz esses programas, porque no final das contas o Ecoinvest ele é uma espécie de blended finance, né? Então está vindo dinheiro do governo subsidiado, mas está vindo dinheiro de fora. E acaba que é uma linha que ela não sai com taxas tão competitivas quanto a do Pronaf. O Pronaf ele tem taxas tão boas que dificilmente a gente consegue trazer isso num programa como o Ecoinvest, né? Então o Ecoinvest provavelmente vai vir com taxas acima de um dígito, né? Ou seja, taxas de 2 dígitos, provavelmente, a gente está supondo. Mas o que a gente tem observado
da agricultura familiar que a gente teve conversas com os representantes, que uma demanda grande da agricultura familiar voltada para a questão de crédito é relacionada à assistência técnica, né? Então, a gente está buscando ver formas de como viabilizar isso em linhas, nessas iniciativas que a gente está buscando, né? E aí só mencionar a questão a questão do crédito, mesmo no crédito rural, né? A gente tem o Pronaf teve um tempo lá no Ministério, esteve por um tempo lá da Agricultura, hoje está no MDA, né? Mas algo que a gente via e que a gente também, enquanto governo, tem buscado melhorar, e aí depende um pouco de outros entes também, né? Mas não só da gente, mas é a questão das garantias, né? Questões fundiárias, questões relacionadas à assistência técnica, experiência do produtor na atividade, que afinal de contas são linhas incentivadas pelo governo, mas que o risco está nas instituições financeiras, né? Então acaba que muitas vezes acontece isso, né? O produtor vai até a instituição, mas ele não consegue ter o crédito por conta de alguma restrição que a gente ainda tem que trabalhar e melhorar, né? Então seria nesse sentido. Obrigado, Jonatas. Rapidinho, João, né? obrigado, por favor. Não, acho que só para últimos comentários aqui, eu acho que a pergunta é interessante, assim, no sentido que tem um outro lado também do produtor, né, que eu acho que é o outro lado do balcão, né, que esse produtor também ele é carente de ser reconhecido, né, e a gente tem hoje várias formas de ver ele, né, várias réguas para mensurar ele. Então, eu acho que a gente tem uma regra única que a gente consiga também mostrar para ele qual é o caminho, né, que eu acho que é o que você colocou, que eu acho que esse é um ponto muito legal da taxonomia, é qual é a jornada dele. Porque se ele está hoje, não está no nível mais alto, ele está na transição, a gente pode também achar pessoas, instituições, ou até países na cooperação, que queiram botar recurso incentivado na transição para ele chegar no final. Então, eu acho que isso é muito interessante, né, porque a gente consegue criar um pouco dessa perspectiva. A gente construiu lá no Itaú um pouco essa jornada ESG, para a gente começar a classificar os produtores. Só que a gente esbarrou numa questão, que a nossa ideia final era que o crédito pudesse monitorar esse cara de forma diferente. Se ele é um cara rating A de prática socioambiental, então adota a tecnologia boa, esse cara poderia ser visto de forma diferenciada. Só que a gente não tem um comparativo tão grande histórico ainda, porque a nossa regra ela ainda é muito interna, né? Então eu acho que tendo uma taxonomia a gente também consegue criar um histórico de dados que a gente pode falar assim, pô, o cara que faz plantio direto, faz integração de lavouras, esse cara tem maior resiliência ao clima. Então, eu acho que a gente consegue também construir esse tipo de questão. E eu acho que seria muito interessante a gente conseguir também trazer cada vez mais estudos que a gente comprove isso. A tese nossa, a gente sabe isso, mas a gente ainda falta dados para mostrar que aquele cara que é o nível A da taxonomia é um cara mais resiliente ao clima, tem menos probabilidade de ter algum tipo de sanção, né, de questões trabalhistas e assim por diante. Eu acho que o único comentário aqui da agricultura familiar que eu acho que é um desafio muito grande nosso, porque os produtores são muito bons dentro da porteira, né? A gente tem um desafio muito grande dessa governança, né, desse ESG, da gente conseguir monitorar e trazer elementos para isso, né? E a gente tem trabalhado muito com cooperativas, né? Então acho que a cooperativa ajuda muito a organizar um pouco, a padronizar e a pulverizar esses recursos. E também acho que muito um trabalho da gente poder trazer claro qual é o padrão que ele precisa reportar para ele poder ser elegível, né? Então acho que esse é um desafio, assim. A gente vai precisar cada vez mais investir em governança, para os produtores também serem muito bons, né, gestores de dados, de financeiro, para a gente poder ter cada vez melhor entendimento da realidade dele, né? Então acho que esse é um desafio e bom que você trouxe esse ponto aí. Excelente, gente. Já estouramos todo o tempo possível, o pessoal da organização vai me matar. Só para fechar mesmo, a taxonomia está dando uma contribuição muito importante também para o reconhecimento da tropicalização, né, das métricas da agropecuária. Então, acho que é uma outra contribuição importante da taxonomia. Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo, aos organizadores da mesa, o UK Pact, que tem apoiado a área de clima nesse processo de trabalho junto da taxonomia, com o Ministério da Fazenda, MAPA. Quero agradecer a quem está aqui compondo a mesa, pelo tempo dedicado, conhecimento compartilhado, experiência. Então, agradeço a todos e à tarde a gente continua no evento. Obrigado.